O tema de hoje é Tempo do Fim, como nos dias de Noé. O texto base para esse estudo está em Mateus, capítulo 24, a partir do verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Palavras fortes de Jesus, de Yeshua, sobre o tempo do fim, que será semelhante ao tempo de Noé. A palavra nos diz, aqui em Isaías 46, verso 10, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Tem muitos irmãos que querem saber as coisas do tempo do fim, e estudam Daniel, Apocalipse, mas se esquecem de estudar Gênesis, o princípio das coisas. E como a própria palavra nos diz aí no texto que eu acabei de citar, de Isaías 46, que desde o princípio Deus anuncia o que há de acontecer. Coisas que ainda não sucederam. Olha aí o interessante. Mais um texto para que nós possamos nos embasar nessa tese. Salmo 78, verso 2. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Olha só, quer dizer que nos tempos antigos, quais são? Lá de Gênesis. Abrirei os meus lábios em parábolas. Parábola é uma história simbólica apontando para um tempo futuro. Então vamos fazer esse exercício hoje, olhando apenas o livro de Noé. Poderemos fazer depois, posteriormente, sobre a criação dos céus e da terra e muitas outras coisas. Então nós temos, lá no tempo de Noé, 8 pessoas salvas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. E é um simbolismo para o tempo do fim. Pois nós vamos perceber que em Apocalipse está falando de um número de 144 mil salvos. Mas eu pergunto aos irmãos, 144 mil são literais ou são espirituais? Se for literal, eu já estou fora. E eu creio que todos da vida de hoje estão fora. Porque você não acha que 144 mil pessoas que vieram antes de nós já não galgaram esse posto? Então, para os irmãos perceberem que é um número simbólico. Então, 8 salvos em Noé, 144 mil no tempo do fim. Um simbolismo. O que houve lá com Noé não foi uma separação de joio e de trigo. Aqueles que estavam fora da arca morreram. Era o joio. E os que estavam dentro da arca era o trigo. Quantas pragas haviam no dilúvio? E quanto tempo durou a grande tribulação no tempo de Noé? Se Noé aponta para o tempo do fim, temos que meditar sobre isso. Então, quantas pragas havia no tempo de Noé? Apenas uma, o próprio dilúvio. E quanto tempo durou a grande tribulação no tempo de Noé? Exatamente 1 ano e 10 dias. Os textos base para isto está em Gênesis 7:11 e Gênesis 8:13. Em Gênesis 7:11 está dizendo que no ano 600 da vida de Noé, no dia 17 do 2º mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo. Ou seja, começou a grande tribulação.
E em Gênesis 8:13, sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, olha aí, um ano depois de Gênesis 7:11, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca, e eis que o solo estava enxuto. Aí no verso 14 diz: e aos 27 do segundo mês, a terra estava seca. Então aqui está os 10 dias, um ano e 10 dias. Porque se Gênesis 8 foi no dia 27 do segundo mês que a terra se secou, em Gênesis 7:11 foi no dia 17 do segundo mês que as águas começaram a cair e saíram do abismo. Então é um ano e 10 dias. Agora, e para o tempo do fim? Por que 7 taças da ira? Por que 7 anos de grande tribulação? Não são 2 tempos de 3 anos e meio? Tempo, tempos e metade de um tempo? Que explicação nós daríamos? Temos que entender que se temos em Apocalipse 17 uma prostituta, e Deus vai julgar a prostituta, ele não pode julgar de qualquer jeito. Um juiz não pode executar uma pena sem que isso não esteja prescrito na lei. Então, de que forma as prostitutas eram mortas no Antigo Testamento? Deus colocou uma lei, a lei do apedrejamento. E de que forma Apocalipse 17 retrata que a prostituta será morta? Apocalipse 16 nos dá mais detalhes. A partir do verso 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. 3 1/3. Interessante, né? Quem estudou o livro de Ezequiel sabe o que significa essas 3 partes, que são causadas por esse grande terremoto que vai separar esse 1/3. Essas rodas dos cavalos que vão causar esse terremoto, e não um terremoto literal. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar o cálice de vinho do furor da sua ira. Olha o julgamento da Babilônia. Todas as ilhas fugiram. Ilhas literais? Não é. Se você pegar em Gênesis capítulo 10, nos filhos de Noé, você vê que cada filho de Noé era separado em ilha, isto é, em nações. Tá vendo, irmãos, como a gente não pode literalizar? Que o entendimento fica errado? Continuando. E os montes não foram achados. Montes não são reinos? Verso 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Está aí o julgamento da prostituta, daqueles que estavam nessa Babilônia espiritual e que não se arrependeram das suas obras. Foram apedrejados, como diz a lei. E como eu disse, no tempo de Noé era 1 ano e 10 dias. Por que 7 anos? Por que 7 taças da ira? Está escrito na lei para que Deus o faça e o cumpra? Está. Em Levítico 26, nós encontramos 4 versos, ou seja, 4 vezes, em que aparece a demonstração do Eterno que iria castigar aqueles que desobedecessem a Ele 7 vezes mais. Está no verso 18, no verso 21, no verso 24 e no verso 28. Eu vou ler apenas um, depois os irmãos peguem os demais versos. O verso 21. E se andares contrariamente comigo e não quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Então, quanto foi em Noé? 1 ano e 10 dias. Quanto será no tempo do fim? 7 anos e 70 dias. Espera aí. Você não disse que no tempo do fim é 7 anos?
Por que está colocado 70 dias? Então está errada essa conta? Estaria errada se na escritura não estivesse no livro de Daniel, onde no seu capítulo 12, Daniel fala sobre a segunda metade da grande tribulação. O segundo período de 3 anos e meio. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Ele acrescentou 30 dias aqui, hein? Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Aumentou mais, ou seja, 75 dias, além da metade da grande tribulação. Mas as contas de Noé, acrescida de 7 anos, 7 anos e 70 dias. Dá uma diferença de 5 dias apenas. Eu ainda estou meditando para encontrar esses 5 dias. Fica como lição de casa para mim e para você. Talvez lá em Noé deve ter esses 5 dias a mais. Ou quem sabe 7, né? Porque é aproximadamente uma semana de diferença. Talvez o texto de Gênesis capítulo 7, verso 4, possa ser a resposta que procuramos. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Provavelmente no tempo do fim, haverá essa semana de 7 dias que vai capacitar as 2 testemunhas de Apocalipse 11 para tocar trombeta na terra, que são 7. E o anúncio de Noé era apenas uma trombeta. Já no tempo do fim, são 7 trombetas. Naquele tempo de Noé, a sua trombeta era para um povo. No tempo do fim, 7 igrejas. 7 vezes mais. O mesmo povo. Concorda comigo? Então o cálculo que eu fiz foi pegar 1 ano 360 dias e multiplicar por 7. Os 10 dias do dilúvio, multiplicar por 7. Então esse texto que eu coloquei de 7 dias, que Noé teve, que foi avisado por Deus, antes que viriam as chuvas, o dilúvio, dá essa diferença de 2 dias, né, com Daniel. Daniel colocou 5 dias a mais do que 1 ano e 10 dias, vezes 7. Só que o anúncio das trombetas são 7 dias. E deu essa diferença de 2 dias, como eu falei, né? Quem sabe Mateus 24, verso 22 explique. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Seriam esses 2 dias abreviados? Só Deus o sabe. Quem sabe um dia possamos ter essa revelação antes do tempo do fim. Porque ele não faz nada sem antes avisar a seus servos, os profetas. Vamos continuar meditando. A vinha do Eterno. A vinha do Eterno, que eu considero o ponto mais importante de todos. Sabemos ali um ponto interessante que nós podemos tirar da lição de Noé, é se a igreja vai estar ou não na grande tribulação. Tem irmãos nossos que crê no pré-tribulacionismo. Vai ser arrebatado nas nuvens antes da grande tribulação. E deixar os judeus passarem a grande tribulação. A questão é que essas pessoas não conhecem as 2 casas de Israel. Não entendem que essas 2 testemunhas formam um único povo. Deus não pode levar um galho e deixar o outro galho. Ou ele leva todo mundo, ou ele deixa
todo mundo. Então nós temos a arca. Olha aqui, que interessante. Vamos pegar um texto profético para o tempo do fim. Isaías 26, verso 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Está vendo? O tempo futuro. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Mas o que eu queria chamar a atenção é o verso 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas. Sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Então quer dizer que é para se esconder num quarto? Qual seria o quarto que Noé se escondeu no tempo da ira? Da grande tribulação do dilúvio? Foi a arca, não foi? Então nós teremos uma arca no tempo do fim. Não haverá esse tal arrebatamento antes da grande tribulação. Então essa arca aponta para o nosso coração, a esse quarto. Ali será o nosso local de refúgio, nosso coração. Para orar, Jesus e Yeshua não disse que era para entrar no nosso quarto e fechar a porta? Porque quando a gente fecha a porta do nosso coração, se a gente quiser, nem Deus entra. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então ninguém pode entrar, nem o inimigo e nem o próprio Deus. Nós é que damos acesso a um lado ou ao outro, dependendo do nosso desejo de quem queremos servir, de quem queremos ter comunhão. Então, a vinha do Eterno, logo que acabou a grande tribulação, houve aquela separação de joio e trigo no tempo de Noé. O que ele fez aqui em Gênesis 9, a partir do verso 18? Vamos ver. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e dele se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Então olha o segredo. Noé plantou uma vinha. É a vinha que vai determinar o início da colheita e o final da colheita. E quando era o final da colheita? Deuteronômio 16, 13. A festa dos tabernáculos. Isso lembra alguma coisa para vocês? Festa dos tabernáculos? Celebrada por 7 dias. Quando houveres recolhido da tua eira, ou seja, do teu trigo, e do teu lagar, da onde é feito o vinho, que sai da vinha. Então, esse texto de Levítico 26, que fala vezes 7, ele é profético. Então a gente deve meditar mais nele. E ele tem mais alguns versos que eu gostaria de citar. Eu não vou ler todos os versos, porque é um capítulo longo, e eu vou citar também um texto de Deuteronômio. E eu pediria que os irmãos depois meditassem, verso a verso, todos esses 2 capítulos que eu citei. Então Levítico 26, verso 4, diz assim: Então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na terra. Isso para quem for obediente a Deus, né? O próprio Levítico 26 esclarece. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-ei e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, ou seja, as bestas feras da terra. Bestas, hein? Tem que ligar. O tempo do fim. E pela vossa terra não passará espada.
porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Como que esse tabernáculo vai estar no meio de nós? Isaías 8, verso 13 e 14. O Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário. Olha o santuário no nosso meio. Para as duas casas de Israel. Olha o complemento aí do verso 14. Mas nós encontramos aqui no livro de Levítico 26 as maldições para aqueles que se apostatam da fé, para aqueles que desobedecem a Deus. Verso 19 de Levítico 26. Quebrantarei a soberba da vossa força e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Quando nós encontramos uma situação dessa, não vem chuva. Não havendo chuva, a erva da terra, as plantas não crescem. Não crescendo, não desenvolvem. Não desenvolvendo, não dão frutos. Não se tornam saudáveis. Tudo isso que está em Levítico 26 acontecia no campo literal. Mas no tempo do fim, está se falando espiritualmente. Essas chuvas aqui não é de água. Essas chuvas aqui é o derramamento de poder nas duas testemunhas. A chuva serôdia. Verso 20. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe, não vai dar a colheita. As árvores da terra não darão o seu fruto. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, olha as bestas aí, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Em Deuteronômio 28, eu gostaria de citar apenas alguns versos também. Verso 20, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão. Confusão lembra a Babilônia? O que vocês acham? Eu penso que sim. Porque Babilônia era um local de confusão, não era? Lá em Gênesis 11. E ameaça em tudo quanto empreenderdes, até que seja destruído, e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. Está vendo como é apostasia? Apostasia é esse abandono aí. Não está falando para um povo ímpio, pagão. Deus está falando com o seu próprio povo. Verso 23. O teu céu sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. O mesmo verso, o mesmo texto, exatamente igual de Levítico 26. Por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti até que seja destruído. Verso 27. O Senhor te ferirás com as úlceras do Egito. Não vai ter úlcera maligna lá nas taças da ira? De Apocalipse? Interessante, né? Com tumores, com sarna e com prurido de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Lembra que as pessoas procurarão a morte e não a acharão? Verso 29. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas. Não vai haver trevas no tempo do fim? Mas repito, não literal. Essas trevas são espirituais. Medite nesse verso 29. Apalpará ao meio-dia como cego. Como cego. Não vai ficar tudo escuro. Ele vai estar sem entendimento, sem direção. Por quê? Porque como é uma pessoa que se apostatou e se afastou dos caminhos do Eterno, a lâmpada não está sobre os seus pés. Porque ele não tem a sua palavra para o guiar. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Já tentou andar no escuro sem uma lâmpada? É complicado, né?
Já imaginou passar o tempo do fim sem direção? Pior ainda. Então a gente vê que não vai dar a colheita por causa desses céus cerrados espirituais. Em Joel, capítulo 1, a partir do verso 7, fez da minha vide, olha a videira aí, olha a vinha, uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra os seus sarmentos, se fizeram brancos. Lamenta com a virgem, olha uma virgem aqui. Será que lembra as 10 virgens? Que pelo marido da tua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está na casa do Senhor a oferta de manjares. Por que se corta a oferta de manjares? Porque sem chuva não tem colheita. Sem colheita, eu vou oferecer o que para Deus? Percebem como vai ser cortada essa oferta de manjares? Continuando, os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou e a figueira se murchou, a romeira também e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Foi tirado o canto do noivo e da noiva, né? Interessante. Cingi-vos-á de pano de saco, e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque a casa do vosso Deus foi cortada, a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum. Olha o dia da expiação aqui. O Yom Kippur, um moed que está faltando. Antes que venha tabernáculo. Também lembra alguma coisa? Tabernáculo, o dia da colheita, né? Convocai uma assembleia solene. Congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, porque a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem com uma assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante de vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? É muito impactante esse texto de Joel, capítulo 1. Mas agora, outro ainda mais impactante, Daniel 9, verso 26. Depois de 62 semanas será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. Mas Deus falou que não ia mais destruir a terra com dilúvio? Esse dilúvio aqui não é de água. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então de água não é. É simbólico. Está vendo como liga nos tempos de Noé? Aonde que houve dilúvio? Lá em Noé. Então esses pontos que eu citei até agora são paralelos para o tempo do fim. E este de Daniel 9, que é citar o dilúvio, também. E até o fim haverá guerra, desolações estão determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Olha aí os 7 anos finais. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por que mesmo que é suspensa a oferta de manjares? Será que é um templo de 4 paredes que vai ser profanado? Ou vai faltar alimento para mim oferecer para Deus? Que tipo de alimento eu ofereço para Deus hoje? É literal? Ou é sacrifício espiritual? Em 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios de trigo, de vinho, de cevada, ou são espirituais? São espirituais.
agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, voltando lá para Daniel 9:27, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Mais textos confirmando, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a de que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Está vendo a apostasia e iniquidade deste homem? E a apostasia só pode ser causada pela iniquidade também. E a gente tem mais confirmações em 2 Timóteo 3, onde dá vários adjetivos aos homens dos últimos dias. E um deles diz que tendo forma de piedade e negando-lhe, entretanto, o poder. É uma pessoa que parece de Deus, mas não é. Interessante, né? Então toda essa oferta de manjares, toda essa abominação desoladora vai ser causada pela fome. Fome não de comida e água. Porque essa fome não causada literalmente. Lembra de Amós 8? Eis que enviarei fome sobre a terra? Não de pão, mas de ouvir a palavra do Eterno. De mar a mar procurarão e não acharão. Se tornarão cegos. Por isso virão as trevas. E esses céus espirituais ficarão como de ferro, e a terra como de bronze. Nada do que planta dará frutos. Nada que vem do céu cairá como chuva. Então, assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Quem viver, verá este dilúvio que está faltando. E quem viver, verá, porque Yeshua, Jesus o disse, que seria como nos tempos de Noé. Porque o Senhor o disse, que desde o princípio anuncia o que virá. E que desde o princípio, e que falaria em parábolas, e publicaria enigmas desde os tempos antigos. Quem tem ouvidos, ouça, e creia, porque Deus não é homem para que minta. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.